Glória a Deus. Cumprimento a todos com a paz do Senhor. Nós vamos estudar, a palavra de Deus, a segunda lição para a nossa vida, que é a seguinte: os atributos do Espírito Santo, Nós vamos aprender o que é o Espírito Santo, as suas qualidades, seus atributos, porque o Espírito Santo, ele é soberano, Aleluia. Eu peço aos irmãos que abram a sua Bíblia aí, na carta de Paulo a Tito, do seu capítulo 3, do versículo do 1 ao 7. Amém, irmãos? Que diz assim: admoesto os que se sujeitam aos principados e potestades, que lhes obedeçam, estejam preparados para toda boa obra. Que ninguém infame nem seja contencioso, mas modesto, mostrando toda a mansidão para com todos os homens. Porque também nós éramos no outro tempo insensatos, desobedientes, extraviados, servindo as várias concupiscências e deleites, vivendo em malícia, inveja, odiosos, odiando uns aos outros. Mas quando apareceu a benignidade, a caridade de Deus, nosso Salvador, para com os homens, não pelas obras da justiça que houvesse feito, mas segundo a sua misericórdia, nos salvou pela lavagem da regeneração e da renovação do Espírito Santo, que abundantemente ele derramou sobre nós por Jesus Cristo, nosso Salvador, para que, sendo justificados pela sua graça, sejamos feitos herdeiros, segundo a esperança da vida eterna. Então aqui nós vamos aprender que o Espírito Santo, ele vai nos ensinar a ser manso. O Espírito Santo vai nos ensinar a resolver as coisas sem estresse, sem confusão, Aleluia. Vamos para o texto bíblico básico, Tito 3, do versículo 1 ao 7, que diz assim: admoesto-os a que se sujeita aos principados e potestades, que ele obedeça, estejam preparados para toda boa obra. Que ninguém infame nem seja contencioso, mas modesto, mostrando toda a mansidão para com todos os homens. Porque também nós éramos, no outro tempo, insensatos, desobedientes, extraviados, servindo as várias concupiscências e deleite, vivendo em malícia, inveja, odiosos, odiando uns aos outros. Mas quando apareceu a benignidade e o amor de Deus, nosso Salvador, para com os homens, não pelas obras de justiça que houvéssemos feito, mas segundo a sua misericórdia, nos salvou pela lavagem da regeneração e da renovação do Espírito Santo, que abundantemente ele derramou sobre nós por Jesus Cristo, nosso Salvador, para que, sendo justificados pela sua graça, sejamos feitos herdeiros segundo a esperança da vida eterna. Então, nesse texto bíblico básico, baseado em Tito 3, do versículo 1 ao 7, o apóstolo Paulo ele vai falar as qualidades, vai falar sobre a conduta cristã, sobre o procedimento do cristão. E agora ele vai usar esse texto, no versículo 5, ele vai falar sobre o Espírito Santo, que o Espírito Santo, ele sempre nos renova, o Espírito Santo, ele sempre nos sustenta, nos capacita, porque o Espírito Santo, ele é santo e soberano, não importa a sua dificuldade, que nessa lição aqui a gente vai aprender os atributos. Passou informação, o que são atributos?
A palavra atributos é qualidades. Não é até aquela pessoa que você olha e fala, aquela pessoa ali, aquele irmão, ele tem uma sabedoria, ele tem uma graça, ele tem uma calmaria. Então aquele irmão, ele tem uma qualidade. O Espírito Santo é tipo assim, o Espírito Santo tem muitas qualidades. Aleluia. E a qualidade do Espírito Santo, ela tem que refletir em nós. Que qualidades são essas? É a mansidão, é o equilíbrio, é a tranquilidade, a paz, é os frutos. Louvado seja o nome do Senhor. Que quando você ver essa mensagem, irmão, esse vídeo, que você venha aprender, irmão. E eu te faço um pedido de irmão. Pega essa mensagem aí, quando for colocada no canal. Se inscreve lá no meu canal, André Luiz Pregações. Pega essa mensagem e compartilha, para que os outros irmãos venham aprender, né, a soberana palavra de Deus. Texto áureo. Atos capítulo 5, versículo 32. Que diz assim: E nós somos testemunhas acerca destas palavras, nós e também o Espírito Santo, que Deus deu àqueles que lhe obedecem, né? Então o Espírito Santo, ele é dado para aquele que obedece. Tá? Porque o Espírito Santo, ele atua muito na obediência, né? E às vezes a pessoa pensa que o Espírito Santo é uma força meteórica. Alguns pensam que o Espírito Santo é uma força ativa. Outros pensam que o Espírito Santo não tem atuação. Muitas seitas falam que o Espírito Santo não existe. Muitos afirmam que o Espírito Santo é uma força. Mas você vai aprender aqui que o Espírito Santo é uma pessoa mais sensível do que uma criança pequena de colo, né? Agora a gente vai entrar na palavra introdutória. Comentário. Que diz assim: uma das marcas distintivas do cristianismo é a sua crença no Espírito Santo. Como uma pessoa divina, foi assim como uma pessoa que Jesus apresentou, o Consolador, referiu-se a ele. Os escritores do Novo Testamento estabelecem em termos claros que o Pai do Senhor Jesus Cristo é Deus, né? Aleluia. Abre a sua Bíblia aí, João, capítulo 1, versículo 18. Que diz assim: Deus nunca foi visto por ninguém. O Filho unigênito que está no seio do Pai, esse o revelou. Então, Jesus, ele nunca foi visto por Deus, ele nunca foi visto por ninguém. Mas quando você aceitou Jesus, o Pai é revelado na tua vida através do Filho. E quando o Filho, ele foi para a glória, ele mesmo disse: eu vou para o Pai. Quando eu for, eu vou mandar o Consolador, que virá em meu nome. Então o Espírito Santo, ele vem no nome do Senhor Jesus. Para quê? Qual é o propósito do Espírito Santo? Glorificar a Jesus, né? O propósito do Espírito Santo na humanidade
é mostrar o Pai através do Filho. O Espírito Santo, ele tem vontade própria. Ele é Deus, ele é soberano. Mas só que o Espírito Santo, ele trabalha unido com o Pai e com o Filho. Eles não têm ciúme entre si. Louvado seja o nome do Senhor. Abre a sua Bíblia aí. 1 Coríntios, do seu capítulo 8, versículo 6. 1 Coríntios, capítulo 8, versículo 6. Que diz assim: todavia, para nós, há um só Deus, o Pai de quem é tudo, e para quem nós vivamos. Um só Senhor, Jesus Cristo, pelo qual são todas as coisas, e nós por Ele. Então, há um só Deus. Se existe um só Deus, existe um só Salvador. Se existe um Salvador, existe um só Espírito Santo. Então o que Paulo está falando? Paulo está dizendo para você: existe um Deus só. Esse Deus, ele é chamado de Deus triuno, ou Deus trino, né? Louvado seja o nome do Senhor. É o Deus que tem várias formas de atuar. Como assim, irmão? É o Deus Pai, né? É o Deus Filho, e é o Deus Espírito Santo. O Deus Pai começou no capítulo 1 de Gênesis. Começou a atuação do Deus Pai. E aí o Deus Pai deu a lei para o povo israelita, para o povo de Deus, através do seu servo Moisés, que Moisés representa a lei, e Elias representa os profetas, e Jesus representa a compaixão de Deus para com a humanidade. E agora o Deus Pai, ele está atuando, né? Ele aplicava as leis, as orientações divinas, mas só que o Deus Filho estava sempre presente. Mas só que no Antigo Testamento tinha muita atuação do Deus Pai, né? Louvado seja o nome do Senhor. E agora, o povo foi levado cativo, sofreu. Deus tirou o povo do Egito, o povo passou pelas provações, se manteve firme. Só entrou 2, Josué e Caleb. Isso na época do Deus Pai. Agora, vem lá em Malaquias, no capítulo 3 e 4, vem o profeta falando sobre o mensageiro que viria para anunciar a vinda do Senhor. Esse mensageiro que Malaquias está dizendo é João Batista, o primo de Jesus. Só que agora vem João lá no capítulo 3 de Mateus, no Novo Testamento. O que é o Novo Testamento? A palavra Novo Testamento quer dizer nova aliança. Não tem aquela parte da Bíblia qual os discípulos vai tomar a ceia com Jesus? E Jesus falou assim, ó: tomai, porque essa é a nova aliança, né? Novo Testamento é a nova aliança, não desprezando o antigo. O que tem no antigo, tem no novo. Então, o Antigo Testamento é a antiga aliança entre Deus e os israelitas. O Novo Testamento é a aliança entre Cristo e a sua igreja, entre Cristo e a humanidade, entre Deus e o povo do Senhor. E agora, no Novo Testamento, João começou a anunciar a palavra, né? E a Bíblia diz que ele começou a falar, né?
E agora a Bíblia diz, no capítulo 13, 14 de Mateus, que Herodes vai mandar degolar João Batista, porque João Batista, ele denunciava, louvado seja Deus. E agora começou o ministério do Filho, né? O ministério do Filho começou no capítulo 3, versículo 16 de Mateus. Diz a Bíblia nesse versículo que quando Jesus chegou até João o Batista, o que é Batista? A palavra Batista é aquele quem batiza. Então João batizava as pessoas. E agora Jesus vai ser batizado. Conforme Jesus vai ser batizado, agora Jesus começa a ir para o deserto, conduzido pelo Espírito Santo. Conforme Jesus foi conduzido pelo Espírito Santo, o adversário tentou Jesus, Jesus venceu a tentação. E agora Jesus vai pegar a mesma linha de pregação de João o Batista. E Jesus vai começar a dizer o seguinte: arrependei-vos e crede no Evangelho. Quando Jesus começa a dizer arrependei-vos e crede no Evangelho, as pessoas começam a seguir Jesus. E depois que Jesus soube da morte de João Batista, Jesus continuou o seu ministério. E agora Jesus pregava, ensinava, curava, pegava as pessoas, levava, os discípulos batizavam. E aí o ministério do Filho estava atuante, né, com a ajuda do Espírito Santo. E a Bíblia diz que Jesus, ele estava preparando os discípulos no Evangelho de João, no capítulo 13, 14, 15 e 16 de João e 17. Jesus vai falar para os discípulos: eu vou para o Pai. Jesus está falando, ó, aqui na terra, o meu ministério terreno se encerra, mas o ministério eterno é para sempre. E a Bíblia diz que Jesus vai para o Pai. E a Bíblia diz lá no capítulo 1, versículo 1 diante de Atos, que estavam os discípulos andando, conversando com Jesus. E a Bíblia diz que Jesus vai ascender aos céus. O que é ascender? Jesus vai ser conduzido para o céu. E conforme Jesus ele está indo, diz a Bíblia que agora ele vai estar revestido de glória. Aí sobe e os discípulos estão ali tristes. Só que ali perto dele vai aparecer dois varões vestidos de branco. E esses dois varões vestidos de branco vai falar: por que vocês estão olhando com os olhos fitos ou fixo para o céu? O mesmo Jesus que você viste subir é o que há de descer. Mas só que agora os discípulos pensavam que estava sem a direção. Louvado seja o nome do Senhor. E agora no capítulo 2 vai iniciar o ministério do Espírito Santo. Como? Diz o texto: cumprindo-se o dia de Pentecostes, estavam todos reunidos, e de repente veio do céu um som, como um vento veemente, impetuoso, e encheu todos os que estavam na casa. E os que estavam sentados foram vistos por eles línguas repartidas como de fogo, os quais pousaram sobre cada um deles. Porque eles falavam em línguas, conforme o Espírito Santo lhes concedia que falassem. Aí agora começa o ministério do Espírito Santo.
O Espírito Santo começa a atuar na igreja primitiva de uma forma muito grande. Eu fiz esse rodeio, essa explicação toda, para você entender o que vai ser falado aqui. Você tem que entender o que vai ser te explicado aqui. Porque o Espírito Santo ele atuou muito e atua até hoje na vida da igreja, na vida do povo, e ele habita individualmente em cada cristão que aceitou a Jesus. E na igreja primitiva, o Espírito Santo tinha uma força, uma atuação grandiosa. Conforme a igreja deixava o Espírito Santo trabalhar, ele fazia, ele curava, ele batizava, ele fazia muitos prodígios. Porque o Espírito Santo tinha liberdade. Que você venha dar essa liberdade para o Espírito Santo trabalhar na sua vida, né? E até a volta de Cristo, a gente está no ministério do Espírito Santo. Louvado seja o nome do Senhor. Não desprezando o Deus Pai nem o Filho. Mas pelo ministério, a gente está pelo Espírito Santo. Então, irmão, Jesus, ele faz isso. Ele envia o Espírito Santo, né? Louvado seja o nome do Senhor. Mas para isso, a pessoa tem que aceitar a Jesus. Tem que renunciar à vida de pecado e se afirmar com Deus. Porque Deus dá força. Jesus é o advogado, o Espírito Santo, ele é o intercessor. Então os três, o Deus Pai, Deus Filho, Deus Espírito Santo, eles trabalham em acordo. Cada um no seu tempo, na hora certa. Deus ele faz a hora certa, o Senhor também, e o Espírito Santo ele atua no momento exato. Então, irmãos, Deus, ele faz as coisas tudo certo. Aleluia. Abre a sua Bíblia aí. Filipenses. Capítulo 2. Versículo 11. Que diz assim. Em toda língua confessa que Jesus Cristo é o Senhor, para a glória de Deus Pai. Então, o Espírito Santo, ele convence o homem dos seus pecados, do seu juízo e da justiça. E o Espírito Santo faz com que a pessoa glorifique a Jesus. E o Espírito Santo faz com que a pessoa confesse, porque ele convence. Ele fala, você está errado, você tem que aceitar Jesus. Ele fica ali na tua mente. Aleluia. Então, o Espírito Santo, ele é tremendo, irmão. Nós temos que entender que o Espírito Santo, ele é soberano, ele é grandioso, irmão. Aleluia. Abre a sua Bíblia aí, 1 Pedro, capítulo 1, versículo 2. Ó, eleitos segundo a presciência de Deus, Pai, em santificação do Espírito, para a obediência e expressão do sangue de Jesus Cristo, graça e paz vos seja multiplicada. Então o Espírito Santo ele atua muito na obediência. Então o que Pedro está dizendo? Ele está dizendo para nós, eleito segundo a presciência de Deus, Pai, em santificação do Espírito. Então o Espírito Santo ele sempre vai te incomodar para santificar. Aleluia. Porque o Espírito Santo, ele dá testemunho de Jesus. Ele dá testemunho. Ele é fiel. Ó, vamos continuar a leitura. Ninguém contesta essa verdade. Observa-se ainda que
os autores do Novo Testamento, em diversos textos sagrados, identificam Jesus como Deus, mesmo o Filho sendo distinto do Pai. Então, em vários textos, os autores identificam Jesus como Deus. Né? Aleluia. Abre a sua Bíblia em João, capítulo 1, versículo 1. Que diz assim: no princípio era o Verbo, e o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus. Né? Então, no princípio era o Verbo. A palavra verbo, ela vem de uma palavra grega e hebraica chamada logos. O que é que significa a palavra logos? Logos significa palavra. Então, no princípio, no início era o verbo. E o verbo estava com Deus. E o verbo era Deus. Então, do que o texto que João escreveu está dizendo? Sobre Jesus. Aleluia. Abre a sua Bíblia aí, João 8, 58. E o Espírito Santo reconhece e compreende que Jesus é Deus. Que diz assim, João 8, 58. Disse-lhe Jesus: em verdade vos digo, que antes que Abraão existisse, eu sou. Então Jesus está dizendo para você que antes de Abraão existir, Jesus existiu. Antes de Abraão aparecer, como o texto disse, o próprio Jesus disse, eu sou. Então, antes de Abraão ter nascido, antes de Jacó, antes de Adão, antes de tudo, Jesus é eterno. Então ele está falando, eu sou eterno. Se ele está falando eu sou aqui, está dizendo que ele é eterno. Pode reparar que Jesus não muda. A carta aos Hebreus diz que Jesus Cristo é o mesmo ontem, hoje e para sempre. Essa palavra, para sempre, ela se refere à eternidade. Que antes da eternidade nascer, antes de tudo ser formado, o Senhor Jesus é eterno, assim como o Pai, assim como o Espírito Santo, os três formam um único Deus. Só que os três trabalham de forma diferente, e nas épocas diferentes um do outro, mas os três, eles trabalham com um só propósito, com uma só fé, com um só Deus, um só Senhor. Então só existe um Deus, um Salvador e um só Espírito. Então, meus irmãos, não caia nessa história do diabo, que existe vários deuses. Não, existe um Deus, um Salvador, um só Espírito Santo, uma só igreja. É isso que a gente tem que entender. Abre a sua Bíblia aí. Romanos, capítulo 9. Versículo 5.
dos quais são os pais, e dos quais é Cristo, segundo a carne, o qual é sobre todos, Deus bendito, eternamente. Amém. Nessa passagem que o Paulo diz, cai por terra as seitas malignas, que fala que Jesus não é Deus. Vou ler novamente, Romanos 9, versículo 5. Dos quais são os pais, dos quais é Cristo, segundo a carne, o qual é sobre todos, Deus bendito, eternamente. Amém. Então Jesus é Deus antes da eternidade. Jesus estava com o Pai da criação. Olha a revelação para você. Pega aí, anota aí. Diz a Bíblia, do capítulo 1 de Gênesis. Então, meus irmãos, muitas pessoas acreditam que o Espírito Santo não é Deus. Muitos falam que Jesus não é Deus. Eu provei para você aqui na Bíblia que Jesus é Deus eternamente. Aleluia. Abre a sua Bíblia em Tito. Tito, capítulo 2, versículo 13. Então a palavra de Deus, ela está dizendo aqui para nós, ó, em Tito, capítulo 2, versículo 13. Aguardando a bem-aventurada esperança, o aparecimento da glória do grande Deus e nosso Salvador Jesus Cristo. Então Jesus é Deus. Então, irmãos, nós temos que entender que o Espírito Santo, ele tem a vontade própria, né? E ele trabalha conforme a sua própria vontade. Aleluia. Abre a sua Bíblia aí. 2 Pedro 1. Capítulo 1, versículo 1. Simão Pedro, servo e apóstolo de Jesus Cristo, aos que conosco alcançaram fé igualmente preciosa pela justiça do nosso Deus e Salvador Jesus Cristo. Então Pedro está falando que nós alcançamos a fé em nosso Deus e Senhor Salvador Jesus Cristo. Então Deus, ele tem várias formas de atuar, através do Filho e através do Santo Espírito de Deus. Amém, irmãos? Aleluia. Além disso, o Espírito Santo também é reconhecido como Deus, né? Aleluia. Atos capítulo 5. Atos capítulo 5, versículo 13 e 4. Quer dizer, disse então Pedro a Ananias, por quem encheu Satanás ao teu coração, para que não mentisse ao Espírito Santo e retivesse o preço da idade. Guardando-o, não ficava para ti. Vendida não és, não estava em teu poder, porque formaste este desígnio em teu coração. Não mentiste aos homens,
mas a Deus. Então aqui Pedro está reconhecendo que o Espírito Santo é Deus. Paulo está reconhecendo em Tito 2,13 que Jesus Cristo é Deus. A palavra, ela reconhece que Deus é Deus. Aleluia. Tópico 1. Aleluia. No batismo de Jesus e nas bênçãos apostólicas, ele é aludido com o distinto do Pai e do Filho, né? Agora vamos para o tópico 1. Que diz assim: algumas pessoas consideram que o Espírito é apenas uma força dinâmica, ou uma influência impessoal, ou simplesmente um nome dado a Deus. No entanto, na Bíblia há evidências claras do caráter e da personalidade única, inquestionável do Espírito Santo. Diferentemente de uma mera força, ele tem sentimentos, razão, vontade, autonomia, traços que uma força impessoal não tem. Tópico 1. Parte 1. O Espírito Santo é soberano. O Espírito Santo pensa, conhece, sabe todas as coisas. Abre a sua Bíblia aí, 1 Coríntios. Primeiras Coríntios, capítulo 2, versículo 9 até o 11. Que diz assim: mas como está escrito, as coisas que o olho não viu, o ouvido não viu e não subiu ao coração do homem, são as que Deus preparou para os que o amam. Mas Deus não a revelou pelo seu Espírito, porque o Espírito penetra todas as coisas, ainda as profundezas de Deus. Porque qual dos homens sabe as coisas de Deus, do homem, senão o Espírito do homem que nele está? Assim também ninguém sabe as coisas de Deus, senão o Espírito de Deus. Então somente o Espírito Santo, ele sabe o que está no coração de Deus. Somente o Espírito Santo tem esse poder de penetrar até o íntimo de Deus. Sabe por quê? Porque o Espírito Santo, ele é Deus. Então, por ele ser Deus, ele sabe, ele conhece, ele compreende tudo. Ele sabe o que está no coração de Deus, porque ele é Deus. Só que ele quer revelar o que está no coração de Deus para mim e para você. Aleluia! Ô glória! Né? Porque o Espírito Santo, ele é Deus. Aleluia! Louvado seja Deus. Ele ensina. João, abre a sua Bíblia aí, João 14, versículo 26. Que diz assim: mas aquele Consolador, o Espírito Santo, que o Pai enviará em meu nome, esse vos ensinará todas as coisas. Eu vou falar, lembrar de tudo quanto vos tenho dito. Então aqui o Espírito Santo, ele lembra tudo aquilo que você lê da palavra de Deus. Ele lembra na tua mente o que Jesus fez por você. O Espírito Santo traz na sua memória aqueles teus pecados, aqueles teus erros que você tem que se consertar.
Então ele traz na memória e ele te ensina. O maior professor de todos é o Espírito Santo, que ele te ensina no seu dia a dia. O pastor, o presbítero, pode te ensinar na igreja, pode ir na tua casa te ensinar. Mas no seu dia a dia, o maior professor ainda é o Espírito Santo. Amém, irmãos? Consola. Abre a sua Bíblia aí, João 14, 16. Eu rogarei ao Pai, e Ele vos dará outro Consolador, para que fique convosco para sempre. Então, eu rogarei ao Pai, para que mande o Consolador. Então, o Consolador é aquele que vem da mesma essência. Se Jesus é Deus, né? Se Deus é Deus, então o Espírito Santo vai vir com a mesma essência do Pai e do Filho. Porque o Espírito Santo é Deus. Então, o Consolador, no grego e no aramaico, se chama Paráclito, que é Consolador, ou Espírito Santo, que vem na mesma essência da divindade, na mesma essência de Deus, com as mesmas qualidades do Pai, com as mesmas qualidades do Filho, e com os mesmos atributos do Pai e do Filho, né? O próprio Jesus disse, eu vou para o Pai. Ele está falando, eu vou para casa, eu vou para o céu, mas eu vou mandar o Consolador, aquele que virá em meu nome, mas só que é Deus, né? O Espírito Santo é Deus. Ele é Deus, o Espírito Santo. Não esqueça disso. O Espírito Santo é Deus. Aleluia. Testifica de Cristo e intercede em favor dos cristãos. Romanos 8:26. Ele é soberano, conjuntamente com o Pai e com o Filho. Que diz assim: eu da mesma maneira também o Espírito ajuda as nossas fraquezas, porque nós sabemos que havemos de pedir como convém, mas o mesmo Espírito intercede por nós, com gemidos inexprimíveis. O 27. Aquele que examina os corações sabe qual a intenção do Espírito, porque ele é que, segundo Deus, intercede pelos santos. Então, meu irmão, o Espírito Santo, ele intercede por você, por mim. No momento que a gente está desanimado, no momento que a gente acha que vai parar, aí o Espírito Santo ele vai, intercede diante do Pai, junto ao Filho, em prol da sua vida. Já reparou que quando você, irmã, acorda, você acorda com um vigor tremendo? Porque depois que enquanto você está dormindo, o Espírito Santo está trabalhando, está lá intercedendo, orando em prol da sua vida. Aleluia. Né? Vamos continuar.
tópico 1, parte 2. Aleluia. O Espírito Santo é cooperador. Em três ocasiões, o Antigo Testamento utiliza pronomes pessoais e verbo no plural. Por meio deles, podemos facilmente compreender que o Espírito Santo estava cooperando com uma obra divina. A primeira ocorrência se dá em Gênesis, na criação do primeiro ser humano. Façamos um homem à nossa imagem, conforme a nossa semelhança. Gênesis capítulo 1, versículo 26. Abre aí. Gênesis capítulo 1, versículo 26. Eu disse Deus, façamos o homem à nossa imagem, conforme a nossa semelhança. Eu domine sobre os peixes do mar, sobre as aves dos céus, sobre o gado, sobre toda a terra, e sobre todo réptil que se move sobre a terra. Então o Espírito Santo, ele sempre atuou em concordância com o Pai e com o Filho. Aleluia. Abre a sua Bíblia aí, Gênesis capítulo 11, versículo 7. Eia, desçamos e confundamos ali a sua língua, para que não entenda um a língua do outro. Então, somente o Espírito Santo te dá a explicação, o entendimento, a compreensão. Somente é Ele. Ele revela as coisas para você. Ele revela a profundidade da grandeza de Deus. Ele revela o amor de Jesus. O Espírito Santo, ele revela a bondade do Pai e a graça do Filho. E ele é santo, soberano. Aleluia. A segunda, quando Deus decidiu confundir as línguas faladas pelos seres humanos. No episódio da Torre de Babel, desçamos e confundamos ali a sua linguagem. A última referência está na chamada de Isaías, para a missão de profeta. Quem há de ir por nós? Aleluia. Isaías capítulo 6, versículo 8. Isaías capítulo 6, versículo 8. Abre aí. Que diz assim: depois disso ouvi a voz do Senhor que dizia: a quem enviarei? A quem há de ir por nós? Então disse eu: eis-me aqui, envia-me a mim. Então Isaías está dizendo: eis-me aqui. Mas só que o céu está perguntando: quem é que quer ir? Quem é que está disposto a fazer a obra do Senhor? Isaías vai falar: eis-me aqui, envia-me a mim. Isaías está dizendo para Deus: Deus, eu estou aqui, conte comigo, usa-me, me capacita. Porque veio o anjo com a brasa e tocou a boca de Isaías e purificou. E agora Isaías vai falar: eis-me aqui. Aleluia. Vamos continuar. Essas passagens exemplificavam a atuação do Espírito Santo, o Espírito no cumprimento dos propósitos divinos, agindo, ativamente na criação, conduzindo o desígnio humanos, vocacionando pessoas para o serviço a Deus.
Então o Espírito Santo, ele convoca as pessoas, o Espírito Santo, ele capacita as pessoas para as pessoas trabalhar em prol do reino de Deus. Aleluia. Tópico 1, parte 3. O Espírito Santo é residente. Que diz assim: no Novo Testamento, a ação colaboradora do Espírito é mais profunda no homem. O mestre assegurou que o Espírito habita no cristão. Aleluia. João 14, 17. Abre aí, João, capítulo 14, versículo 17. O Espírito de verdade, que o mundo não pode receber, porque não vê nem conhece, mas vós o conhecereis, porque habita convosco e estará em vós. Então aqui João está falando de uma das qualidades do Espírito. Ele é o Espírito da verdade. Ele guia todos os crentes em toda a verdade, que é a palavra de Deus. Então nós temos que tomar cuidado com as mentiras que o inimigo planta. Temos que tomar cuidado com as setas, com as propostas do inimigo. Guiando em toda a verdade. João 16, o versículo 13. Mas quando vier aquele Espírito de verdade, ele vos guiará em toda a verdade, porque não falará de si mesmo, mas dirá tudo que tiver ouvido e vos anunciará o que há de vir. Então o Espírito da verdade, ele guia o crente em toda a verdade. Já reparou você, irmão, que é crente, quando você mente, como é que fica a sua consciência? Fica pesada. Sabe por quê? Fica assim? Porque o Espírito Santo, ele te guia em toda a verdade. Aleluia. Louvado seja o nome do Senhor. Ensinando-lhe todas as coisas. Abre a sua Bíblia aí, João 14, versículo 26. Para aquele Consolador, o Espírito Santo, que o Pai enviará em meu nome, esse vos ensinará todas as coisas. Eu vou falar, lembrar de tudo quanto vos tenho dito. Então, além do Espírito Santo, ele te ensinar, ele lembra para você todas as promessas que Jesus te fez. O Espírito Santo sempre dá na tua memória as promessas do Senhor sobre a tua vida. Aleluia. De fato, após seu derramamento no Pentecostes, ele reside no interior de cada um de seus filhos, regenerando. Abre a sua Bíblia aí. João capítulo 3. Do versículo 3 ao 6. Que diz assim: Jesus respondendo disse: na verdade te digo, que aquele que não nasce de novo, não pode ver o reino de Deus. Disse-lhe Nicodemos: como pode um homem nascer sendo velho? Pode porventura tornar a entrar no ventre de sua mãe e nascer? Jesus respondeu: na verdade te digo, que aquele que não nasce da água e do Espírito
não pode entrar no reino de Deus. O que é nascido da carne é carne, e o que é nascido do Espírito é Espírito. Então, o Espírito Santo, ele produz dentro do crente um novo nascimento, uma nova mudança. Porque Jesus disse que nós temos que se arrepender. E quando nós se arrependemos, o Espírito Santo vai produzindo a mudança. O que é arrependimento? É você mudar de opinião. Arrependimento é mudar de vida, mudar de caráter. Aleluia. Somente o Espírito Santo faz isso quando você vai dando expansão, vai dando lugar para o Espírito Santo trabalhar dentro do teu vaso. Aleluia. Batizando. Abre a sua Bíblia aí. Primeira Coríntios, capítulo 12, versículo 12 e 13, que diz assim: porque assim como um corpo é um e tem muitos membros, e todos os membros, sendo muitos, são um só corpo, assim é Cristo também. Pois todos nós fomos batizados em um Espírito, formando um corpo, que é judeu e que é grego, que é servo e que é livre. E todos temos bebido de um Espírito. Então, quando a pessoa aceita a Jesus, ela vai passar pelo discipulado, né? E depois que ela passa pelo discipulado, ela desce as águas, ela se batiza para o arrependimento de pecados, né? E conforme a pessoa busca, persevera, aí o Espírito Santo batiza ela com fogo, aí começa a dar a ela dons, começa a se manifestar de uma forma mais sobrenatural sobre a vida desse irmão, dessa irmã. Tudo é conforme a entrega. Conforme você busca, o Espírito Santo vai te usando. Aleluia. E te usa para outras pessoas. Louvado seja o nome do Senhor. Gálatas, capítulo 3, versículo 27. Gálatas, né? Capítulo 3, versículo 27. Que diz assim: porque todos quantos fostes batizados em Cristo, já vos revestiste de Cristo. Então, meu irmão, Jesus, ele já te revestiu. Como? Quando o Espírito Santo ele desceu sobre você, ele já veio com tudo que tem no céu. Mas só que você tem que amadurecer a vontade do Espírito Santo sobre a sua vida, né? Você tem que amadurecer. Você tem que crescer na graça, crescer na sabedoria, da estrutura. Intelectualmente, você tem que crescer no entendimento. Isso requer um esforço da sua parte. Porque o apóstolo Paulo disse que nós, quando a gente fica em Jerusalém, Jesus disse bem claro para o povo de Israel: ficar em Jerusalém, né? Falando para os discípulos, até que do alto sejais revestido de poder. Então, meu irmão, quando você obedece à liderança, o Espírito Santo ele enche você de uma forma sobrenatural. Porque o Espírito Santo ele trabalha de acordo com a verdade, com a obediência. Que você venha continuar obedecendo. E o Espírito Santo vem estar te usando de uma forma grandiosa. Aleluia. O Espírito Santo ele não ultrapassa a vontade de ninguém.
Ele atua com a obediência. Aleluia. Revestindo. Atos capítulo 1. Versículo 8. Mas recebereis a virtude do Espírito Santo, que há de vir sobre vós, e ser-me-ei testemunhas, tanto em Jerusalém, como em toda a Judéia e Samaria, e até os confins da terra. Jesus está falando para os discípulos que eles receberam virtude. Então já reparou que quando você está no culto, você recebe algo do céu, você recebe poder, você recebe graça. Para que isso tudo? Para você dar testemunho. Aonde você mora, ao derredor e aonde você coloca os seus pés. As pessoas têm que olhar para você e têm que ver a presença de Deus sobre a sua vida. Como? No modo que você fala, no modo que você trata os outros, como você trata os seus vizinhos, os seus familiares, os seus irmãos de igreja, os irmãos de outra igreja. Então tudo isso as pessoas ficam notando, né? Que nós devemos estar firmes e dar um bom testemunho, em nome de Jesus. Atos capítulo 2, versículo 4. Que diz assim: E todos foram cheios do Espírito Santo e começaram a falar em outras línguas, conforme o Espírito Santo lhes concedia que falasse. Essa parte aqui é para você que é batizado com o Espírito Santo. Você está no culto, certo? E o Espírito Santo está te dando línguas. Você fala. Ele te dá mais. Você fala. Conforme você vai falando as línguas estranhas, o Espírito Santo vai te dar mais. Sabe por quê? Porque o Espírito Santo viu em você um desejo grandioso de querer mais de Deus. Então, o Espírito Santo, ele quer derramar água sobre a tua terra seca. Quanto mais você fala em mistério, mais você se enche da presença de Deus, algumas coisas começam a acontecer sobre a tua vida. Primeiro, os sinais seguirão os que creem. As pessoas vão olhar para você e falar, aquela pessoa ali mudou, porque está vendo os sinais de Deus. Vou te entregar algo agora forte. Dentro de você tem um DNA divino. Dentro de você tem uma presença, um poder que não tem nessa terra. Que poder é esse? Que presença é essa? Dentro de você está o céu em movimento. Dentro de você tem o Espírito Santo que se movimenta. Já reparou que o Espírito Santo sempre te impulsiona? Você ir para o monte, você orar, buscar, ir para a casa de Deus, é o Espírito Santo. Sabe quem está falando para você? Ele está dizendo assim, eu quero mais você perto. Então o Espírito Santo quer você, irmão, irmã, perto dele. Aleluia. E o Espírito Santo é ele quem dá direção. Atos capítulo 13, versículo 2, que diz assim: Servindo eles ao Senhor e jejuando, disse o Espírito Santo, apartai-me a Barnabé e a Saulo para a obra a que os tenho chamado.
Então o Espírito Santo disse para Pedro: Pedro, separa Barnabé e a Saulo, ou Paulo, que Paulo quer dizer pequeno e Pedro quer dizer rocha. Então o Espírito está dizendo: separa a Barnabé e a Paulo. Imediatamente eles fizeram isso. Aleluia. Separaram Barnabé e Paulo e os mandaram para fazer a obra a qual o Senhor os tinha chamado. Né? Aleluia. E convencendo João capítulo 16, versículo 8. Abre aí, João capítulo 16, versículo 8. Que diz assim: E quando ele vier, convencerá o mundo do pecado, da justiça e do juízo. O pregador prega, o pastor ensina, o presbítero orienta, mas o Espírito Santo é ele quem convence. Aleluia. Que a gente venha ser convencido, irmão, pelo Espírito Santo a cada dia melhorar. Né? Continuando a leitura. Como Jesus, o Espírito Santo, também é uma pessoa divina. Como Jesus, o Espírito Santo também é uma pessoa divina. Romanos capítulo 8, versículo 9. Abre aí, Romanos, capítulo 8, versículo 9. Vós, porém, não estáis na carne, mas no Espírito, se é que o Espírito de Deus habita em vós. Mas se alguém não tem o Espírito de Cristo, esse tal não é dele. Então aqui Jesus está dizendo, o Senhor Deus está falando para você, que o Espírito Santo, ele é uma pessoa. E como pessoa, já reparou que quando alguém te entristece, você fica mal? Imagine entristecer o Espírito Santo. Porque o Espírito Santo, ele é residente. O que é residente? Ele mora dentro de cada crente. Aleluia. Ele mora dentro de você, meu irmão. Ele mora dentro de mim, dentro da igreja. Não estou falando da igreja parede, irmão. Estou falando da igreja viva. Da igreja que, quando se reúne com os irmãos, o fogo desce. Estou falando de você, meu irmão. O Espírito Santo habita dentro de você. Aleluia. Ele habita dentro de mim. No seio da sua igreja, no interior de cada cristão. Aleluia. Antes de Cristo deixar a terra para voltar ao céu, para estar com o Pai, ele prometeu enviar o Consolador, similar a ele próprio, mas distinto de sua pessoa. O Filho e o Pai passaram a habitar no coração daqueles que demonstraram a fé, por meio do Espírito Santo. Abre a sua Bíblia aí. Efésios, capítulo 2, versículo 22. No qual também vós, juntamente sois edificados, para a morada de Deus em Espírito. Então, o Espírito Santo, ele mora dentro de você. Ele habita no seu interior. A palavra habitar é morar, né? Vamos aqui para o dicionário. A palavra grega traduzida por espírito também significa vento. É como o vento sopra onde quer, de um modo soberano. Assim também opera o Espírito Santo
Ninguém sabe a origem ou destino do vento, mas todos sabem que ele existe. Muitos não conhecem, não têm um entendimento sobre o Espírito Santo, mas nós sabemos que ele existe. O Espírito Santo ele é como um vento, ele habita dentro do seu interior. Aleluia. Momentos antes da sua prisão, Cristo estava orando por seus discípulos. Em sua oração sacerdotal, em João 17, declarou que Deus habitaria nos crentes. Ele disse: eu neles e tu em mim, para que eles sejam perfeitos em unidade. Abre a sua Bíblia, João 23. João 17, 23. Né? João capítulo 17, versículo 23. E eu neles, e tu em mim, para que eles sejam perfeitos em unidade. Para que o mundo conheça que tu enviaste a mim, e que tens amado a eles, como me tens amado a mim. Então, aqui em João, no capítulo 17, versículo 23, está falando do Espírito Santo, né? Aleluia. Que o Espírito Santo, ele habita dentro de cada crente que aceitou Jesus Cristo, que vive uma vida diferente da do mundo, né? Tópico 2. O Espírito e seus atributos ou qualidades. Um atributo pode ser definido como uma característica ou uma marca que uma pessoa possui. Neste caso, para o fim didático, podemos classificar os atributos que Deus possui em duas categorias: os incomunicáveis e os comunicáveis. As qualidades divinas apenas exemplificam algumas das características do Senhor. Existem muitas outras virtudes que não estão citadas aqui. Evidenciar seus atributos foi uma das formas que ele encontrou para revelar-se ao homem. O Senhor, em sua plenitude, é inexplicavelmente inconcebível para a nossa mente tão limitada, mas observando alguns de seus atributos, conseguimos entender um pouco melhor quem Deus é. É preciso compreender que todas as características inerentes ao Senhor também estão presentes no Espírito Santo. Por isso, nós estamos estudando nesse momento. Tópico 2, parte 1. Atributos incomunicáveis. O Espírito Santo não é simplesmente uma pessoa. Ele é como um pai e como um filho. As Sagradas Escrituras claramente apresentam suas características divinas. Os atributos incomunicáveis são exclusivamente de Deus. Apenas Ele os possui. A onipresença, a onipotência, a onisciência, a soberania e a eternidade. Né? Então, somente o Espírito de Deus e Jesus possuem essas características, né? Que são os atributos ou características, né? Aleluia. Abre a sua Bíblia aí, Atos 5, versículo 3 e 4. Disse então Pedro a Ananias: por que encheu Satanás o teu coração, para que mentisse ao Espírito Santo e
retivesse retivesse a parte do preço da herdade. Guardando-a, não ficava para ti, e vendida não era, estava em teu poder. Porque formaste este desígnio em teu coração. Não mentiste aos homens, mas a Deus. E Ananias, ouvindo estas palavras, caiu e expirou, e um grande temor veio sobre todos que ouviram. E levantando-se os moços, cobriram o morto, e transportando para fora, o sepultaram. Né? Então o Espírito Santo, ele possui a onipresença. O que é a onipresença? A onipresença, ele sabe, ele está presente em todos os lugares, né? E por ele estar presente em todos os lugares, ele sabe o que está dentro do coração do homem. Porque a onipresença faz com que o Senhor, nosso Deus, e o Espírito Santo e Jesus enxergue o homem pelo lado de dentro. Então, a onipresença quer dizer que o Senhor está presente em todos os lugares, em todos os momentos. Aleluia. Hebreus 9:14. Abre a sua Bíblia aí, Hebreus 9:14. Quanto mais o sangue de Cristo, que pelo Espírito eterno se ofereceu a si mesmo, imaculado a Deus, purificar as vossas consciências das obras mortas, para servir ao Deus vivo. Então, pelo Senhor te conhecer, me conhecer pelo lado de dentro, né? Ele tem todo o poder, né? Se manifesta a onipotência. A palavra onipotência é aquele que tem todo o poder. Então, o Espírito Santo, ele atua porque ele tem todo o poder. Louvado seja Deus. Então, o Senhor Deus tem todo o poder. Age conforme a sua própria vontade. Aleluia. E a onipotência é que todo o poder está na mão do Senhor. Todo o poder está na mão de Deus. Todo o poder está nas mãos do Espírito Santo, que atua e age conforme lhe apraz. Romanos capítulo 15. Versículo 19. Ó. E pelo poder dos sinais e prodígios, da virtude do Espírito de Deus, de maneira que desde Jerusalém e arredores até o Ilírico, tem pregado o Evangelho de Jesus Cristo. Então o Espírito Santo, ele atua com muito poder, né? Ele age com uma graça sobrenatural sobre a vida daqueles que deixa ele trabalhar. Aleluia. Atos capítulo 1, versículo 8. Para receber as virtudes do Espírito Santo, que há de vir sobre vós, e ser meu testemunho, tanto em Jerusalém, como em toda a Judéia e Samaria, até os confins da terra. Então, Deus, ele tem todo o poder. Jesus, ele mesmo disse, foi-me dado todo o poder. Então o Espírito Santo atua com todo o poder, com toda a onipotência. Pode reparar que o Espírito Santo ele derrama sobre a igreja o poder.
Ele derrama unção, ele derrama renovo. Porque ele vê que a igreja realmente precisa. E ele derrama poder. Aleluia. Abre a sua Bíblia aí, Romanos, capítulo 8, versículo 11. O Espírito daquele que dentre os mortos ressuscitou a Jesus habita em vós, aquele que dentre os mortos ressuscitou a Cristo também vivificará os vossos corpos mortais pelo seu Espírito em que vós habita. Então o Espírito Santo, ele tem o poder de ressuscitar, ele tem o poder de restaurar, de restituir. Eu não sei o que você perdeu, mas se você entregar na mão de Deus e deixar Jesus trabalhar e o Espírito Santo atuar sobre a tua vida, vai chegar nas tuas mãos aquilo que você precisa. Aleluia. Glória a Deus. Abre a sua Bíblia aí. 1 Coríntios, capítulo 2, versículo 9. Até o 11. Mas como está escrito, as coisas que os olhos não viu, o ouvido não ouviu, nem subiram ao coração do homem, são as que Deus preparou para os que o amam. Mas Deus nos revelou pelo seu Espírito, porque o Espírito penetra todas as coisas, e ainda as profundezas de Deus. Porque qual dos homens sabe as coisas do homem, senão o Espírito do homem, que nele está? Assim também ninguém sabe as coisas de Deus, senão o Espírito de Deus. Então o Espírito de Deus sabe de tudo. Ele tem todo o poder. Ele está presente em todo lugar, em tempo e espaço. O Espírito Santo, ele é onipresente. Ele está presente em todos os lugares. O Espírito Santo, ele está presente na tua vida, na tua casa. Aonde você está, ele está presente, porque ele está em todo lugar. O Espírito Santo, ele tem a onipotência, ele tem todo o poder. Assim como o Pai, assim como o Filho, o Espírito Santo tem todo o poder. Né? Nunca esquece que o Espírito Santo, ele tem todo o poder. Onisciência. O Espírito Santo, ele tem todo o conhecimento. Assim como Deus, assim como Jesus. Jesus disse, é-me dado todo o poder no céu e na terra. Então o Espírito Santo, ele tem o conhecimento. E o Espírito Santo é de função do Espírito Santo distribuir os dons espirituais. Então o Espírito Santo, ele vê a necessidade da sua igreja, ele vê aquilo que a igreja precisa e ele distribui os dons. Para que servem os dons espirituais? Para, primeiro, glorificação de Deus. Glorificar o nome de Jesus. 3. Edificar a igreja. Então, se você recebe um dom, esse dom está nas 3 características, você vai ter um ministério bem sucedido, porque você glorificou a Deus, glorificou a Cristo, né? E edificou a igreja. O seu ministério vai ser o mais abençoado por Deus, porque Deus está vendo que você está usando os dons do Espírito Santo, não para você querer ser o melhor, mas para que o nome de Deus venha a ser glorificado no Filho, para que o nome do Filho venha a ser glorificado, e para que o Espírito Santo venha a ser exaltado sobre a tua vida. Aleluia. Esses atributos que eu li para você, vou ler o último versículo desses atributos, que está no Salmo
139. Versículo 6 até o 8. Tal ciência é para mim maravilhosíssima, tão alto que não posso atingir. Para onde escaparia do teu espírito? Ou para onde fugirei da tua face? Se subir ao céu, lá tu estás. Se fizer na sepultura minha cama, eis que tu ali estás também. Então o salmista ele está fazendo a distinção, né, entre a onisciência e a onipresença de Deus. Então, a onisciência fala que Deus tem todo o conhecimento. E a onipotência fala que Deus tem todo o poder. E a onipresença é que Deus está presente em todo lugar. Para a onipresença. Então Deus ele está presente em todos os lugares. Ele não precisa descer aqui na terra, porque a terra toda não caberia a Deus. Então a presença dele sobre a terra é o suficiente. Porque a onipresença de Deus faz com que Deus vai lá no futuro, vai lá no passado, enxergue tudo, sabe de tudo, conhece. E a onipotência, a onipresença, nasceu tudo no coração de Deus. Aleluia. Então, esses atributos incomunicáveis, somente a Trindade tem. Somente a Trindade quem tem esses atributos, né? Somente o Pai, o Filho, o Espírito Santo tem os seguintes atributos. Primeiro, onipresença, onipotência, onisciência, soberania, eternidade. Então, soberania. O que é soberania? Se a eternidade, Deus ele é o Pai da eternidade. O Senhor é eterno. Antes de tudo isso, o Senhor Deus já é eterno. Soberania, né? Que Deus ele faz a sua própria vontade. Ele é soberano. Não tem outro Deus além dele, é o único. Aleluia. Agora nós vamos entrar nos atributos comunicáveis, né? Que diz assim, tópico 2, parte 2. Os atributos comunicáveis são aqueles que Deus compartilha com a sua criação, como amor, a bondade, a misericórdia, a sabedoria e a santidade. Então, os atributos incomunicáveis, Deus ele não compartilha com a sua criação, porque é dele próprio, é da sua natureza. Mas só que os atributos comunicáveis, ele compartilha com as suas criaturas, com a sua criação. O primeiro deles, amor. O segundo, bondade, a misericórdia, a sabedoria e a santidade. Romanos capítulo 5, abre aí. Romanos capítulo 5,
Versículo 5, que diz assim: e a esperança não traz confusão, porquanto o amor de Deus está derramado em nossos corações pelo Espírito Santo que nos foi dado. Então, o amor de Deus, ele compartilha conosco através do seu Filho Jesus Cristo e através do Espírito Santo. Aleluia. Então, esse amor, ele é incondicional. Então, nós temos que gerar esse amor. Fazer com que esse amor venha gerar frutos nas outras pessoas. Abre a sua Bíblia aí. 1 Coríntios, capítulo 2, versículo 13. Que diz assim: os quais também falamos, não com palavras de sabedoria humana, mas com as que o Espírito Santo ensina, comparando as coisas espirituais com as espirituais. Então o amor de Deus é muito grande, mano. Então ele compartilha isso conosco. Ele quer que nós geramos esse amor na vida das outras pessoas. O próprio Jesus disse: aquele que me ama é amado de meu Pai. E ele mesmo disse: amai-vos uns aos outros, assim como eu vos amei. Né? Aleluia. Salmo 143. Versículo 10. Ensina-me a fazer a tua vontade, pois és o meu Deus. O teu Espírito é bom. Guia-me por terra plana. Então o Espírito Santo, ele sempre guia a gente de acordo com a bondade de Deus. Porque a bondade de Deus é tão grande que o Senhor, ele age, ele conhece, ele sabe. Ela excede o nosso entendimento humano. Porque Deus, por ele ser bom, ele faz a vontade dele sobre a nossa vida. Mesmo que venha doer, mesmo que venha machucar, mas a vontade de Deus tem que ser feita. Aleluia. Abre a sua Bíblia em Efésios, capítulo 2, versículo 4. Mas Deus, que é riquíssimo em misericórdia, pelo seu muito amor com quem nos amou. Então Deus é riquíssimo em misericórdia. A misericórdia de Deus é tão grande que ela me alcançou os meus irmãos em Cristo e alcança muita gente que aceita Jesus. Sabe por quê? Porque a misericórdia do Senhor é a causa da gente não ser consumido. Aleluia. Deus seja louvado. Abre a sua Bíblia aí, 1 Coríntios, capítulo 12, versículo 8. Porque a um, pelo Espírito, é dada a palavra da sabedoria, e a outra, pelo mesmo Espírito, a palavra do conhecimento. Então o Espírito Santo, ele distribui os dons. Aleluia. É função dele entregar os dons para a igreja. Abre a sua Bíblia aí, 1 Coríntios, capítulo 6, versículo 14, até o 20. Ora, Deus, que também ressuscitou o Senhor,
nos ressuscitará a nós pelo seu poder. Não sabeis vós que o vosso corpo são membros de Cristo? Tomarei, pois, os membros de Cristo, falei membros de uma meretriz? Não procedam, ou não sabeis que o que se ajunta com a meretriz faz-se um corpo com ela, porque serão, disse, dois de uma só carne. Mas o que se ajunta com o Senhor é o mesmo Espírito. Fugir da fornicação. Todo pecado que o homem comete fora do corpo, mas o que se prostitui peca contra o seu próprio corpo. Ou não sabeis que o vosso corpo é templo do Espírito Santo que habita em vós, proveniente de Deus, e que não sois de vós mesmos, porque foste comprado por bom preço. Glorificai a Deus do vosso corpo e no vosso espírito, os quais pertencem a Deus. Né? Então Paulo está dizendo que o nosso corpo, nós somos o templo do Espírito Santo. Então, se a gente é templo, a gente tem que tomar cuidado com o que ouve. Temos que tomar cuidado nos lugares onde nós vamos. Temos que vigiar em todo tempo. Aleluia. Primeira Pedro, capítulo 1, versículo 15 e 16. 1 Pedro, capítulo 1, versículo 15 e 16. Mas como é santo aquele que vos chamou, sede vós também santos, em toda a vossa maneira de viver. Porquanto está escrito, sede santo, porque eu sou santo. Então, através da santidade, a santidade ela habita dentro do coração do Senhor. Então Ele quer que nós sejamos santos, né? No nosso dia a dia. Aleluia. Então esses atributos comunicáveis é aqueles atributos que Ele compartilha com a sua igreja. Vamos resumir os atributos: o amor, a bondade, a misericórdia, a sabedoria e a santidade. Então, esses atributos comunicáveis é que a igreja tem que gerar. Aleluia. Deus seja louvado. Vamos para o tópico 3. Os atributos do Espírito Santo na poesia hebraica. Encontramos no livro de Salmos pelo menos 4 menções diretas ao termo Espírito Santo. Então podemos entender que ele também era reconhecido como Deus. O salmista implorou a Deus: não me lances fora da tua presença, e não retire de mim o teu Espírito Santo. Salmo 51. Aleluia. 11. Que diz assim: não me lances fora da tua presença, e não retires de mim o teu Espírito Santo. Então o salmista está dizendo: Senhor, não me lances fora da tua presença. Em outras palavras, ele está falando: Senhor, não me abandone, não esqueça de mim. Não retires de mim o teu Espírito. O Davi está dizendo: Senhor, não tire de mim o teu Espírito. Porque sem o Espírito a pessoa é como um peixe fora d'água.
Davi sabia que o Espírito de Deus podia retirar-se dele por causa do pecado, como aconteceu com Saul. 1 Samuel 16,14. Abre aí, 1 Samuel 16,14. E o Espírito do Senhor se retirou de Saul, e atormentava um espírito mau da parte do Senhor. Então Davi sabia que o Espírito Santo no Antigo Testamento podia, ser retirado. E ele vai pedir: Senhor, não tire de mim o teu Espírito. Aleluia. O salmista indagou: para onde me irei do teu Espírito? Ou para onde fugirei da tua face? Salmo 139, versículo 7. Abre aí. Salmo 139, versículo 7. Para onde escaparia do teu espírito? Ou para onde fugiria da tua face? Aleluia. Ele reconhece o atributo divino da onipresença. O Salmo 139, atribuído a Davi, é um salmo de sabedoria e de louvor descritivo. Essa mistura não é incomum no Salmo 146, 145 e 146. O poema descreve os atributos do Senhor não como características abstratas, mas como qualidades reais por meio das quais ele se relaciona com seu povo. O salmista pediu orientação ao Espírito de Deus a fim de que ele livrasse dos seus inimigos. Ensina-me a fazer a tua vontade, pois és o meu Deus, e guia-me o teu bom Espírito por terra plana. Salmo 143, versículo 10. Ensina-me a fazer a tua vontade, pois és o meu Deus. O teu Espírito é bom, guia-me por terra plana. Então o salmista, ele sabia que se ele ficasse na direção do Espírito Santo, ele podia ir muito mais além, Aleluia. O salmista reconhece que a glória de Deus também se manifesta em sua criação. Envias o teu Espírito, e assim são criados, e assim renovas a face da terra. A glória do Senhor seja para todos sempre. Alegre-se, ó Senhor, em suas obras. Salmo 104, versículo 30 e 31. Sopras o fôlego e são criados, e assim renovas a face da terra. A glória do Senhor durará para sempre. Ó Senhor, se alegrará nas suas obras. Então aqui, atributo do Espírito Santo na poesia hebraica está falando para nós o quê? Que o salmista, ele reconhece que o Espírito Santo, ele é Deus. Aleluia. Então nós temos que reconhecer que o Espírito Santo é Deus. Aleluia. Conclusão. O Espírito Santo é revelador da verdade. É fácil concluir, porque ele é o agente que conduz o homem a Cristo. Ele convence o homem dos seus pecados, leva ao arrependimento, regenera e santifica. Assim, quando alguém entende que está perdido em seus delitos e pecados, arrepende-se e volta-se para Deus, confiando no sacrifício de Jesus. O Espírito Santo, que já vinha atuando sobre o entendimento dessa pessoa, no sentido de ela perceber o plano da salvação e aceitá-lo, vem após a conversão,
fazer morada no coração do novo convertido, fazendo compreender as Escrituras e a vontade de Deus, e gerando espiritualmente para uma nova vida em Cristo. Ao contemplarmos os atributos do Espírito Santo, reconhecemos que a sua essência é a mesma do Pai. Não há distinção entre eles, embora cada um haja com a intenção autônoma. Aleluia. Abre a sua Bíblia aí, João 16. Versículo 8 até o 11, que diz assim: E quando ele vier, convencerá o mundo do pecado, da justiça e do juízo. Do pecado, porque não creram em mim. Da justiça, porque vou para o meu Pai, e não me vereis mais. E do juízo, porque já o príncipe deste mundo está condenado, está julgado e condenado. Aleluia. Tito capítulo 3, versículo 5, somente. Não pelas obras de justiça que houvessem feito, mas segundo a sua misericórdia, nos salvou pela lavagem da regeneração e da renovação do Espírito Santo. Aleluia. Segundo a Tessalonicenses, capítulo 2, versículo 13. Mas devemos sempre dar graças a Deus por vós, irmãos, amados do Senhor, por vós ter Deus elegido desde o princípio para a salvação, em santificação do Espírito e fé da verdade. Então, os atributos incomunicáveis são aqueles atributos que só pertencem ao Espírito Santo de Deus, a Jesus e a Deus. Os atributos comunicáveis são aqueles atributos, o amor, bondade, misericórdia, compaixão. Ele compartilha conosco. Então, meus irmãos, que você venha aprender, né? Eu creio que esse ensinamento, essa palavra, vai falar muito com você. Se eu cometi algum erro, alguma falta, né? Deixa aí o seu comentário para que eu venha melhorar. Amém? Que Deus, irmão, venha te abençoar. Que o Espírito Santo venha te usar muito. Que você venha ser cheio do Espírito Santo. Que você venha calabacando camanarai. Que você venha ser transbordante. Que você venha ser uma fonte inesgotável. Que você venha estar sempre com a botija cheia. Que você venha estar com o celeiro cheio. Que você venha estar firme. Que a presença do Senhor venha te envolver. Que o poder do Altíssimo venha te cobrir. Que a graça de Cristo venha estar sobre a tua vida. E o poder do Espírito Santo venha estar sobre a tua vida. Que você venha entender que o propósito desse estudo foi falar sobre os atributos, as qualidades do Espírito Santo, né? Que Deus te abençoe, irmão, e te prospere. Que Deus abra os seus caminhos. Que Deus encha o seu vaso. Que nunca falte sobre ti a unção do Espírito Santo. Que a unção despedaça todo o jugo. Não interessa qual é o jugo que você está passando. Depois que você vê esse estudo, a sua vida vai ter uma mudada. Porque você vai aprender sobre o Espírito Santo e você vai sentir vontade de aprender mais. Que Deus te abençoe.
Que Deus te dê saúde, força e paz, tranquilidade e te ajude nas suas dificuldades. Fiquem todos com a paz do Senhor.